2024 vai trazer uma série de eventos astrológicos importantes para o nosso dia a dia que vão se estender para 2025 e para 2026, os efeitos dessas ativações. A gente tem situações muito importantes acontecendo esse ano que estão deixando muitos astrólogos e eu ainda mais carecas, né? É um tanto quanto preocupante. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a passagem de Urano e Júpiter e também Marte pelo signo de Touro, quais são as consequências que isso pode ter no nosso dia a dia e como que a gente pode lidar com essas dificuldades aí. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo e criador da Academia Astrológica. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada um pouco mais detalhada, mas não muito aprofundada sobre a passagem de Júpiter e Urano pelo signo de Touro, coisa que já está acontecendo há algum tempo, né? Não é de hoje, o Urano já vem passeando ali em Touro já faz um tempinho, criando todas as instabilidades possíveis. A gente sabe, se você não conhece, o planeta Urano é o planeta da instabilidade, também da criatividade, da autonomia, da independência, mas ele também, pelo lado negativo, ele cria muitas rupturas, instabilidades, impaciência, irritação, reatividade, agressões, mas ele essencialmente fala sobre romper com o que está estabelecido, né? Ele vem, como é um planeta de revolução e inovação, para isso a inovação e a revolução acontecer, ele tem que derrubar o que já está estabelecido, que é por isso, e entre outras coisas, que a nossa estabilidade econômica, financeira e também problemas no nosso ecossistema estão passando por tantas dificuldades e isso tende a se agravar nesse ano em períodos específicos que eu vou contar para vocês nesse vídeo aqui. O Júpiter, que faz parte do nosso vídeo, é o planeta da expansão. Ele torna tudo muito grande, ele é o planeta turbo, né? Ele aumenta as coisas, dá mais velocidade, dá mais volume, cria um tamanho maior, né? O que faz com que as coisas positivas sejam absurdamente positivas e as coisas negativas têm a tendência de serem catastróficas, né? Quando a gente pensa na questão de Urano, como eu falei para vocês agora há pouco, como é muita instabilidade, como gera muita dificuldade, como gera uma necessidade de você olhar para o seu dia a dia, identificar as coisas que estão acontecendo e ver como que aquilo lá pode se tornar uma coisa melhor, pode ser uma coisa melhor. Ele gera essa energia da necessidade da criação. E a criação depende exclusivamente, ou praticamente exclusivamente, da deteriorização a deteriorização do que é real, do que é estabelecido. Por isso que Urano e Saturno eles sempre estão muito em conflito, porque o Saturno é o planeta da estrutura, do tradicionalismo, e Urano é a inovação, é a criação. E para esse Urano acontecer, para ele colocar a vontade dele, ele precisa destruir o que está estabelecido de Saturno. E aí a gente tem que colocar isso nas questões que Touro simboliza no nosso dia a dia, que está principalmente ligado com as questões da natureza, com os nossos recursos naturais, né? Então você vê esse monte de devastação para tudo que é lado, né? Todas as instabilidades climáticas, né? Você tem agora, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, na verdade, a gente teve picos de calor absurdos, que eu não via isso há anos, eu nem sei se eu vi isso. Passou 10, 12 dias aí com 37, 38, 39 graus, que não é uma coisa normal e fez muita gente sofrer com isso. Ao mesmo tempo a gente tem um outro lado do país todo afogado lá de tanta água, um outro lado que está tudo... Então a gente está com todas as questões ambientais absurdamente instáveis, tanto na questão da floresta mesmo em si, como também nas questões aquáticas, né, das águas. Isso está relacionado diretamente com o Netuno lá em Peixes. E também a gente está com muitos problemas nessa questão financeira, na organização financeira, nas nossas posses, quais são os nossos reais valores. O Urano está transitando ali, abrindo os nossos olhos para questões que são muito importantes e que são altamente estressantes e prejudiciais para o dia a dia das pessoas normais, que é a ganância das grandes instituições, né?
toda aquela questão de juros, dos empréstimos, da dificuldade de você conseguir ter uma vida financeira mais estável. Me fala aqui, sinceramente, quantas pessoas você conhece que não se preocupam com dinheiro? Cara, quanto mais você tem, mais você gasta, mais preocupado você fica. Quanto menos você tem, mais preocupado você fica, menos você consegue ter suas coisas. O dinheiro realmente uma questão muito complicada das pessoas lidarem. A gente pode lidar com momentos de escassez, com momentos de fartura, porque o Urano faz essa instabilidade muito grande. Porém, quando a gente fala do conceito uraniano, ele não fica numa posição muito boa quando está no signo de Touro. Ele tem dificuldade de agir de uma forma positiva para criar coisas, o que quer dizer que a gente pode encontrar maior instabilidade, maior dificuldade, maiores rompimentos, falências, né? Toda a queda de estruturas, que é uma coisa que a gente já está acompanhando já faz algum tempo. Só que por que a gente não vê isso o tempo todo? Isso é um pano de fundo. Porque o Urano é muito lento, né? Ele passa ali um tempão, são 7 anos em média por signo. O que quer dizer que ele vai construindo uma narrativa e que em algum momento a gente chega a ter algumas situações mais evidentes dos problemas que ele traz, tá? Então, o que a gente vai ver? Nesse ano, a gente vai ter duas situações muito importantes. Mas antes da gente entrar na situação importante, eu só vou contar para vocês o movimento de Urano, que hoje ele está retrógrado no signo de Touro, está mais ou menos ali pelo 19º grau, e aí ele vai voltando, ele vai sendo retrógrado até dia 21 de janeiro. A partir do dia 21 de janeiro, ele vira o lado e ele começa a fazer um movimento direto, e assim segue até setembro, quando ele fica retrógrado de novo e vai até o final do ano. Ele segue em movimento direto até 27 graus de Touro, o que isso aqui é super importante, que eu vou falar para vocês já já. E aí ele fica retrógrado e volta até o final de dezembro, até o 23º grau de Touro. Então ele tem esse caminho, né? Você vê como ele fica muito tempo retrógrado, né? Ele vem caminhando, aí ele para, aí ele volta para o caminho, aí ele fica retrógrado de novo. Então todos os planetas grandes, especialmente Urano, Netuno e Plutão, eles têm um movimento retrógrado bastante lento, tá? Ele é bastante lento, o que faz com que ele fique no signo por um bom tempão ali, tá certo? Bom, e aí o que acontece? À medida que o Urano está andando para trás, ele está meio que se afastando do perigo. O Urano retrógrado, ele traz dificuldades, é como se você tivesse aquela energia com um freio de mão puxado, mas ainda assim ele pode alcançar algumas situações de melhor avaliação, de percepção de ideias um pouco melhores para lidar com aquilo, mas a implementação daquilo vai depender um pouco do movimento que ele está fazendo de retrogradação ou direto. A partir do dia 27 de janeiro ele vai andando para frente. Nesse ponto é bastante importante a gente pensar na questão econômica, porque você tem Júpiter, que estava retrógrado até dia 31 de dezembro, e ele virou o caminho e está andando para frente. O que quer dizer que se você olhar para uma questão econômica, a gente pode ver que deu uma melhoradinha nas questões. Você vê alguma notícia aqui, uma notícia ali, que está dando uma arrumada, que está dando uma equilibrada. Então esse Júpiter vai andando um pouquinho para frente, ele vai melhorando as condições, porque Júpiter ele é essencialmente muito positivo. Então quando ele faz um movimento para frente bacana, o negócio anda bem. O Urano ainda está segurando um pouquinho a coisa. Quando ele virar para frente, potencialmente a gente pode perceber um caminhar da economia um pouco mais suave, ou até com alguma prosperidade acontecendo ali. Isso é uma possibilidade, tá? Só que o que acontece, e que isso é muito importante para os próximos anos, à medida que o Urano vai caminhando, o Júpiter, como é mais rápido, ele vai chegando lá, ele vai alcançar o Urano ali. Só que eles vão se alcançar no mês. Então, lá para abril, um pouquinho antes, inclusive, lá para meados de março, o Júpiter já está bem próximo de Urano, ele já está chegando nessa conjunção. Isso aqui vai amplificar os efeitos que o Urano está causando no sistema financeiro e no ecossistema do mundo. Então, na hora que a gente tiver essa junção, a gente pode ter, potencialmente, como o Urano está trabalhando num lugar onde ele não está
satisfeito e não está bem ambientado ali, ele pode provocar algumas instabilidades muito grandes, tanto no sistema financeiro quanto nos ecossistemas. Então a gente pode ouvir várias notícias aí de devastações, de problemas climáticos, de quebras financeiras, né? A gente pode ter várias dificuldades nesse setor ali. Isso pode ser amplificado. Por um outro lado, e isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, na hora que a gente tiver essas duas junções aqui, a gente pode encontrar algum caminho, pode aparecer alguma solução, alguma notícia de uma melhora do quadro financeiro. Isso é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Um impulsionamento. É mais viável a gente encontrar o lado negativo. Tá? De qualquer forma, se você estiver vindo numa prosperidade jupiteriana ali, e você estiver encontrando um caminho de maior fartura financeira, a minha sugestão para você não vai ficar gastando coisa não. Não vai se iludir, porque isso é uma situação que vai acabar caindo numa debilidade logo mais. Então, junta o que você puder juntar, compra o que você puder comprar, numa questão de você se manter seguro e saudável, mas não se iluda com essas coisas que podem acontecer ali para frente. O Júpiter, como traz uma energia de expansão muito grande, ele pode trazer junto com isso situações onde a gente encontre vários problemas sérios acontecendo, tá? Só que não é só essa questão, porque nessa fase a gente tem várias conjunções, tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo em outros lugares. Por exemplo, o Urano está em conjunção com Júpiter, o Sol está praticamente em conjunção com Quirón. O Netuno está em conjunção com Vênus e em conjunção com a estrela Chet. Ao mesmo tempo, o Marte em Peixes está em conjunção com Saturno em Peixes. E nesse dia aqui, dia 3 de abril, a Lua em trânsito está em conjunção com Plutão, em conjunção com a estrela Altair. Essa história toda eu não vou traduzir agora porque é uma coisa muito grande, eu vou fazer isso de uma forma mais detalhada num vídeo que eu fizer sobre Plutão em Aquário em 2024, tá? Isso eu vou entrar com mais detalhes. Mas o ponto é que na hora que você tiver o Júpiter entrando em conjunção com o Urano, todos os outros pontos importantes, como Netuno, Saturno e Plutão, também estão realizando alguma coisa relevante. Isso é uma coisa que é super importante porque essa junção de movimentos planetários com essa intensidade, a gente não tem registro disso em nenhuma fase do ser humano. Isso não sou eu que estou dizendo, isso eu ouço outros colegas falando, especialmente o astrólogo Célio Barros, da Astrologia Tradicional. Inclusive, se você não segue, vai procurar Célio Barros, da Astrologia Tradicional. As informações que ele traz são super especiais, são absurdamente forradas de conceitos, e se ele é um cara que está preocupado, imagina eu, né? Então, essas informações vêm ali, principalmente as coisas que estão ligadas com as estrelas fixas, tem uma fonte bastante confiável nesse canal aí, tá? Então a gente tem... Então, o meu ponto é que ele já relatou que ele fez uma pesquisa de muitos anos, de uma pesquisa em muitos anos passados, para tentar encontrar a junção de todos esses pontos criando influências tão grandes para tentar entender o que a gente pode esperar disso. E o resultado foi que ele não achou. Ele não achou. Ele falou que voltou 5.000 anos aí e não achou essa quantidade de aspectos sendo criados. Então, 2024, 25 e 26 são anos importantes porque a gente tem uma fase muito aguda de todos esses acionamentos. E nesse meio de ano, especialmente de abril até mais ou menos julho, um pouquinho depois, agosto, a gente tem muitas ativações. Então a gente pode esperar que nesse período a gente pode ter alguma coisa bastante importante acontecendo em nível mundial. Espero que seja alguma coisa que impacte a gente de uma forma positiva, no sentido de precisamos evoluir como espécie. E para isso a gente precisa deixar de fazer algumas coisas. Maus tratos com animais, maus tratos com a natureza, maus tratos entre nós mesmos, inclusive entre nós, eu com o outro e eu comigo mesmo. E também como que a gente permite que o nosso estado financeiro, né, nosso mundo corporativo, escravista e malvado cuide do nosso dia a dia. Como que a gente se sente lesado com isso e ainda colabora com esse estado no dia a dia. As pessoas estão com os nervos, como diria a minha avó, em frangalhos, né? As pessoas estão muito tensas, muito nervosas, com problemas emocionais
e com muita dificuldade de conseguir encontrar um caminho saudável nessa história, porque você tem que se matar de trabalhar para pagar alguma coisa. As coisas andam tão absurdas, mas tão absurdas, é tão sem noção. As pessoas literalmente perderam a cabeça. Eles perderam a cabeça. Cara, onde já se viu você pagar R$ 1.200 num tênis, bicho? Que é isso, cara? Onde nós estamos? Você pagar... Meu, eu não consigo nem pensar. São tantos absurdos, são exemplos tão absurdos de como nosso dinheiro, a nossa economia está tão fora de si que eu não consigo nem pensar direito nessa história. De tão absurdo que é. Isso está consumindo as pessoas de um jeito tão tóxico e tão ruim que ninguém consegue se sentir bem mais. É horrível essa história, é horrível. Então, quando a gente pensa nessa coisa enlouquecedora, essa ganância absurda que a gente está vendo, e o Urano passando ali em conjunção com Júpiter e prestes a tocar a estrela Algol. A estrela Algol é uma das piores estrelas fixas que tem, e ela fala sobre decapitação, mortes da pior forma possível. Você olha para esse sistema financeiro e você vê o quanto que ele é tóxico e o quanto que nós maltratamos o nosso meio ambiente, os nossos animais também. Essa junção aqui pode trazer alguma coisa catastrófica para o nosso dia a dia. Catastrófica, eu não quero ser muito catastrófico na história, mas se a gente olhar para o passado, a última vez que o Urano passou em cima de Algol foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando jogaram as bombas lá. Só que não tinha Júpiter naquela fase. Agora tem Júpiter. E além do mais ainda tem Urano. E ainda mais ainda tem Plutão. E ainda mais ainda tem Saturno. É complicado o negócio. É difícil. Como o Urano também está relacionado com tudo que é tecnológico, vocês provavelmente já devem ter ouvido outros astrólogos e outras pessoas da parte espiritual falando que a gente vai ter um apagão de eletricidade, a gente vai ter um apagão de como é que fala? Internet, a gente pode ter aquelas tempestades solares que queimam todos os nossos aparelhos eletrodomésticos. Pode acontecer? Cara, não sei, mas conceitualmente pode. Na prática a gente só vai ver no dia a dia. Então a gente tem que ficar muito atento no meio do ano, muito atento. Só que aí o que acontece? Isso aqui, como eu já falei para vocês e vou repetir, é uma análise generalizada. Serve em nível mundial para a vida no planeta e não necessariamente para a sua vida. Obviamente que se a gente tiver um apagão de eletricidade, por exemplo, vai impactar a sua vida. Mas isso tem outras camadas diferentes que podem impactar a sua vida de jeitos diferentes. Se você não é de Touro, você precisa ver se esse Urano, Júpiter e o Marte que vão estar passando por ali vão fazer algum aspecto com o ascendente, o meio do céu, com a Lua ou com outro planeta importante do seu mapa para ver qual que é o impacto que aquilo pode ter, como que você pode aproveitar isso da melhor forma possível, mesmo sendo uma coisa difícil, tá? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar caso a caso, de forma muito específica e individual. Só para a gente encerrar aqui, eu quero ver o dia em que Marte vai entrar em conjunção com o Urano, que pode ser uma outra data de criação de alguma situação relevante no nosso dia a dia. Dia 25 de julho de 2024, a gente tem Marte em trânsito em conjunção com Urano no 26º grau de Touro, que é exatamente em cima da estrela Algol. Tá? Algol fica 26 graus e 30 minutos de Touro. Então você tem esse Marte em conjunção com isso, ao mesmo tempo fazendo um aspecto de trígono com o Plutão lá em Aquário, que está em conjunção com a tal da estrela Altair. E ao mesmo tempo, esse Marte e Urano estão fazendo um aspecto de sextil com o Netuno aqui no 29º grau de Peixes, em conjunção com a estrela Chet, tá? Além do mais, o Júpiter também está... cadê o Júpiter? Onde está Júpiter? O Júpiter não vai estar nesse momento em conjunção com estrela, mas de qualquer forma ele está
em Gêmeos, que não é uma posição muito boa para ele conceitualmente, ele não se funciona muito bem ali, e ele participa dessa equação ali, fazendo aspectos diferentes, tá? Então a gente tem ali no dia 15 de julho, naquela faixa, naquele período ali, na verdade 15 de julho eu dei uma estreitadinha só para acertar esse Marte, tá? Mas se você olhar um quadro geral, de maio até agosto, de abril até agosto, a gente tem um período muito delicado no ano. Tem muitas coisas acontecendo. E a gente tem que ficar muito atento com as coisas que estão surgindo por aí. E entender qual que é a mensagem disso. E a gente tem que fazer parte da construção de uma humanidade nova, melhor. E a gente tem que, para a gente conseguir evoluir e ser melhor, a gente tem que olhar para os nossos problemas internamente e ver como que a gente pode corrigir essas coisas. Se tornar responsável pela nossa própria evolução e não ficar apontando o dedo para o que está lá do lado de fora. Certo? Então, bora lá viver esse 2024. Vai ser desafiador, mas eu acredito que a gente vai acabar indo para um lugar melhor. Então tá, é isso. Beijo para vocês. Até o próximo.